Capítulo 4 da Anticrese. Artigo 1506. Pode o devedor ou outro por ele, com a entrega do imóvel ao credor, ceder-lhe o direito de perceber, em compensação da dívida, os frutos e rendimentos. Parágrafo 1º. É permitido estipular que os frutos e rendimentos do imóvel sejam percebidos pelo credor à conta de juros, mas se o seu valor ultrapassar a taxa máxima permitida em lei para as operações financeiras, o remanescente será imputado ao capital. Parágrafo 2º. Quando a anticrese recair sobre bem imóvel, este poderá ser hipotecado pelo devedor ao credor anticrético ou a terceiros, assim como o imóvel hipotecado poderá ser dado em anticrese. Artigo 1507. O credor anticrético pode administrar os bens dados em anticrese e fruir seus frutos e utilidades, mas deverá apresentar anualmente balanço exato e fiel de sua administração. Parágrafo 1º. Se o devedor anticrético não concordar com o que se contém no balanço por ser inexato ou ruinosa a administração, poderá impugná-lo e, se o quiser, requerer a transformação em arrendamento, fixando o juiz o valor mensal do aluguel, o qual poderá ser corrigido anualmente. Parágrafo 2º. O credor anticrético pode, salvo pacto em sentido contrário, arrendar os bens dados em anticrese a terceiro, mantendo até ser pago o direito de retenção do imóvel, embora o aluguel deste arrendamento não seja vinculado para o devedor. Artigo 1508. O credor anticrético responde pelas deteriorações que, por culpa sua, o imóvel vier a sofrer, e pelos frutos e rendimentos que por sua negligência deixar de perceber. Artigo 1509. O credor anticrético pode vindicar os seus direitos contra o adquirente dos bens, os credores quirografários e os hipotecários posteriores ao registro da anticrese. Parágrafo 1º. Se executar os bens por falta de pagamento da dívida, ou permitir que outro credor o execute, sem opor o seu direito de retenção ao exequente, não terá preferência sobre o preço. Parágrafo 2º. O credor anticrético não terá preferência sobre a indenização do seguro, quando o prédio seja destruído, nem se forem desapropriados os bens com relação à desapropriação. Artigo 1510. O adquirente dos bens dados em anticrese poderá remi-los antes do vencimento da dívida, pagando a sua totalidade à data do pedido de remissão e emitir-se-á, se for o caso, na sua posse. Título 11 da Laje. Artigo 1510-A. O proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Parágrafo 1º. O direito real da laje contempla o espaço aéreo ou o subsolo de terrenos públicos ou privados, tomados em projeção vertical como unidade imobiliária autônoma, não contemplando as demais áreas edificadas ou não pertencentes ao proprietário da construção base. Parágrafo 2º. O titular do direito real de laje responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre a sua unidade. Parágrafo 3º. Os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma, constituída em matrícula própria, poderão dela usar, gozar e dispor. Parágrafo 4º. A instituição do direito real de laje
não implica a atribuição de fração ideal de terreno ao titular da laje, ou a participação proporcional em áreas já edificadas. Parágrafo 5º. Os municípios e o Distrito Federal poderão dispor sobre posturas edilícias e urbanísticas associadas ao direito real de laje. Parágrafo 6º. O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção base e das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. Artigo 1510-B. É expressamente vedado ao titular da laje prejudicar com obras novas ou com falta de reparação a segurança, a linha arquitetônica ou o arranjo estético do edifício, observadas as posturas previstas em legislação local. Artigo 1510-C. Sem prejuízo no que couber das normas aplicáveis aos condomínios edilícios para fins do direito real de laje, as despesas necessárias à conservação e fruição das partes que sirvam a todo o edifício e ao pagamento de serviços de interesse comum serão partilhadas entre o proprietário da construção base e o titular da laje, na proporção que venha a ser estipulada em contrato. Parágrafo 1º. São partes que servem a todo o edifício. Inciso 1. Os alicerces, colunas, pilares, paredes mestras e todas as partes restantes que constituam a estrutura do prédio. Inciso 2. O telhado ou os terraços de cobertura, ainda que destinado ao uso exclusivo do titular da laje. Inciso 3. As instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, aquecimento, ar-condicionado, gás, comunicações e semelhantes que sirvam a todo o edifício. Inciso 4. Em geral, as coisas que sejam afetadas ao uso de todo o edifício. Parágrafo 2º. É assegurado, em qualquer caso, o direito de qualquer interessado em promover reparações urgentes na construção na forma do parágrafo único do artigo 249 deste Código. Artigo 1510-D. Em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, terão direito de preferência, em igualdade de condições com terceiros, os titulares da construção base e da laje, nessa ordem que serão cientificados por escrito para que se manifestem no prazo de 30 dias, salvo se o contrato dispuser de modo diverso. Parágrafo 1º. O titular da construção base ou da laje a quem não se der conhecimento da alienação poderá, mediante depósito do respectivo preço, haver para si a parte alienada a terceiros, se o requerer no prazo decadencial de 180 dias, contado da data de alienação. Parágrafo 2º. Se houver mais de uma laje, terá preferência sucessivamente o titular das lajes ascendentes e o titular das lajes descendentes, assegurada a prioridade para a laje mais próxima à unidade sobreposta a ser alienada. Artigo 1510-E. A ruína da construção base implica extinção do direito real de laje, salvo, inciso 1, se este tiver sido instituído sobre o subsolo. Inciso 2. Se a construção base não for reconstruída no prazo de 5 anos. Parágrafo único. O disposto neste artigo não afasta o direito à eventual reparação civil contra o culpado pela ruína. Livro 4 do Direito de Família. Título 1 do Direito Pessoal. Subtítulo 1 do Casamento. Capítulo 1 Disposições Gerais. Artigo 1511. O casamento estabelece comunhão plena, devida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Artigo 1512. O casamento é civil e gratuita sua celebração. Parágrafo único.
a habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas, para as pessoas cuja pobreza for declarada, sob as penas da lei. Artigo 1513. É defeso a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família.